Bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. E hoje eu estou com duas convidadas muito especiais e vamos conversar um pouco sobre saúde, suplementos e muito mais informações para vocês. E hoje a empresa que eu estou recebendo aqui no NutriCast é o Farma em Casa, com a CEO, a Sueli Bittencourt, e a nutricionista Tainara. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Raíra. Obrigada pelo convite. A gente se conhece há tanto tempo, né? Nos conhecemos na igreja e pudemos nos reencontrar recentemente em um ambiente de trabalho, em um congresso. Então, muito obrigada e eu já desejo, assim, muito sucesso para você, para o NutriCast e para todos os teus projetos. Amém. Oi, Raíra, quero te dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E estou aqui para somar, para a gente compartilhar conhecimento. E tá tudo ótimo. Amém. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, iniciar aqui a conversa direto com a doutora Sueli, a CEO Sueli. Como foi a ideia de abrir a Farma em Casa? O que a motivou? Sim. Então, Raíra, a Farma em Casa faz parte de um grupo de empresas, uma empresa familiar fundada pelo meu pai, o Grupo Zilfarma. A Zilfarma já está no mercado há mais de 40 anos. Nossa. A gente atua no Maranhão, no Pará. Abrimos ano passado a nossa primeira filial no Ceará, em Fortaleza. A gente atua também no Piauí. Há mais ou menos 15 anos, nós abrimos a nossa primeira loja, Zilfarma Delivery, que fica ali no centro, em frente ao Hospital Geral, na Rua São Pantaleão. E aí, quando o Covid chegou, quando a pandemia veio, eu comecei a olhar para o negócio do varejo, que era a loja de saúde, diferente, de um jeito diferente. Muito se falou na época do Covid, né, sobre a importância de receber cuidados de saúde em casa, e aí eu me interessei por estudar esse mercado e começar a buscar de que maneira a gente poderia atuar de forma diferente no mercado da assistência domiciliar. Porque até então a nossa loja era muito voltada para a venda de produtos. E ali a gente começou a entender que a gente pode contribuir muito trazendo serviços diretamente na casa dos nossos clientes. E assim surgiu ali o novo conceito da Farma em Casa. Depois da pandemia eu comecei a estudar o mercado, estudei inovação e há mais ou menos 3 anos nós abrimos a Farma em Casa. Ótimo. E a Farma em Casa, ela é composta por uma equipe multiprofissional? Como é que é a equipe da Farma em Casa? Então, a gente tem uma equipe multiprofissional de excelência, profissionais muito experientes. A Tainara entrou recentemente no nosso time. Então, nós temos nutricionistas, temos enfermeiros, estomaterapeutas, parcerias com fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas. Ótimo, muito bom. A linha de trabalho da Farma em Casa, ela é mais de prevenção? Ela é mais voltada para cura, tratamento? Qual é a linha? Então, hoje a Farma em Casa, Raíra, ela está muito voltada para pessoas que estão em tratamentos complexos de saúde. Então, a gente está muito nichado, né, Thay? A maior parte dos nossos clientes hoje, por exemplo, são pessoas que perderam a sua capacidade de se alimentar por via oral e precisam se alimentar de uma outra forma, né? Que é através da suplementação enteral, da dieta enteral. Então, hoje, esse é o maior perfil de pacientes das duas lojas, tanto da Farma em Casa como da Zilfarma Delivery. Além desse perfil de público, a gente desenvolve serviços voltados para pacientes cirúrgicos, né? Seja uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia oncológica, cirurgia geral. A gente conversa com médicos, cirurgiões e também olha para esse paciente para entender quais são as maiores necessidades e começamos a desenvolver serviços para atender essas pessoas, desde o pré-operatório até após a cirurgia em casa.
através da nossa equipe, através de serviços que a gente leva até a casa do paciente. Ótimo. Tainara, explica melhor para quem está nos assistindo sobre a alimentação enteral, parenteral que vocês trabalham. Bom, então, como o Su falou, a gente trabalha, o nosso foco são aqueles pacientes que estão num processo complexo de cuidado em saúde. Então, são aqueles pacientes que vão passar ou que já passaram, estão em processo de tratamento ou passaram por uma cirurgia de forma recente. Sim. Desse modo, a gente trata o paciente no pré-operatório, né? Então, a gente tem protocolos para isso, através dos nossos serviços, para que esses pacientes, eles possam chegar à cirurgia, né? Aqueles que têm possibilidade de se preparar, eles possam chegar à cirurgia de uma forma completa, né? Com a imunidade adequada, massa muscular, através da suplementação. Ótimo. No pós-cirúrgico, né? Então, o pós-cirúrgico precoce ou pós-cirúrgico imediato, a gente tem a dieta enteral. Então, são justamente aqueles pacientes que vão entrar em ostomias, enfim, aqueles pacientes que realmente eles perderam a capacidade ou por até algum tempo eles não podem se alimentar, não devem se alimentar por via oral. Sim. Então, a gente tem todo o nosso portfólio, né, as nossas composições de dietas adequadas para atender esses pacientes das diversas formas. Ótimo. Então, a gente tem do paciente oncológico, aquele paciente que precisa de um controle gastrointestinal. Ponto. E aí, a gente também tem aqueles pacientes que a gente sabe que ele pode tanto evoluir para a dieta oral, que a gente vai utilizar a suplementação e vai orientar esse paciente na dieta dele, como a gente sabe que tem aqueles pacientes que, por exemplo, podem rescindir de uma nova cirurgia e podem perder a capacidade total do trato gastrointestinal. E aí, esse paciente ele vai entrar em nutrição parenteral. Sim. Né? Então, a gente tem toda essa gama de portfólios. Suplementos orais e enterais, a gente tem as dietas enterais, sistema fechado, sistema aberto, Sim. e a gente tem a nutrição parenteral. Ótimo. Eu vi que vocês trouxeram, né, alguns suplementos aqui para os telespectadores conhecerem um pouco, né, dos serviços de vocês, os produtos que vocês vendem lá na empresa. Então, fala um pouquinho para a gente esses produtos que vocês trouxeram para cá, para eles poderem conhecer. Bom, então, os produtos, como eu já falei, que a gente tem na loja, a gente tem no nosso portfólio, são produtos de suplementação oral e enteral para os pacientes que têm uma necessidade aumentada. Então, nesse contexto, a gente tem os suplementos hipercalóricos, né? Então, são aqueles pacientes que realmente eles vão precisar de um plus, eles vão precisar de um contexto calórico maior. Então, a suplementação ela vai entrar diretamente nisso, porque a gente sabe que o paciente pós-cirúrgico, o paciente de patologia, ele não vai conseguir ter todo esse aporte calórico e proteico por dieta via oral. Então, a gente tem a suplementação. A gente também tem produtos para preparo de exames, produtos clarificados, pobre em resíduos. Então, aqueles pacientes que vão passar por exames, aqueles pacientes que estão no pré-cirúrgico. A gente tem, por exemplo, alguns produtos para abreviação de jejum. Né? Então, os protocolos. A gente tem os produtos para pacientes oncológicos, então, que já tem toda a composição para oncologia. A gente tem também os produtos para cicatrização. Então, a suplementação, a gente sabe que a suplementação ela vai incidir diretamente nesse processo e que a cicatrização é de dentro para fora. Sim. Então, a gente não precisa somente do curativo, né? Sim. A gente precisa também da suplementação para regenerar aquele tecido. Então, a gente tem tanto o sistema aberto, sistema fechado, e a gente tem a suplementação via oral. Além disso, a gente tem também os produtos para paciente renal. A gente tem a composição, a quantidade de proteína, o tipo de proteína, a dieta adequada para o paciente renal. A gente também tem toda a linha para diabéticos. Então, a gente sabe que o paciente diabético, hoje ele já tem um acesso maior, né, a essa gama de produtos. Mas a gente tem para o paciente cirúrgico diabético, paciente pós-operatório e paciente idoso. Sim. Tá? Além disso, a gente tem também a linha de bariátricos. Sim. Né? Então, a gente sabe que existe também essa necessidade do mercado da gente ter uma linha específica para bariátricos, porque a gente sabe da especificidade deles,
de vitaminas, de minerais, do tipo de proteína adequada. Então, a gente tem a linha só para bariátricos também. Nosso portfólio é bem rico, né? É bem completo. Então, tem como encontrar, né? Qualquer um desses produtos, seja de queimado, bariátrico, diabetes, tem como encontrar lá. E para criança também. A criança também? hospitalizada, a gente também tem tanto a dieta interal, né? Sistema aberto, sistema fechado, e também a suplementação. E, Raíra, o que a ótimo. gente observa é que, pensando nesse público que a gente falou aqui, né, que são pessoas que estão em tratamento de saúde, Sim. a gente entende que eles precisam muito mais do que o acesso ao tratamento específico. Uhum. Eles precisam de cuidado. Então, é isso que a gente oferece. No caso da nutrição, por exemplo, a gente educa esse paciente a como administrar de forma segura a dieta interal em domicílio, Sim. que tem uma complexidade grande. A gente Isso. observa quando o paciente, o nosso cliente chega na loja, acabou de receber alta, está indo com o seu familiar para casa, com o tratamento de dieta interal, o que a gente observa é que eles precisam de muito apoio, precisam de educação, de suporte. Então, esse tempo que a gente atua no mercado, a gente foi entendendo, assim, de que maneira a gente poderia ajudá-lo. E foi desenvolvendo serviços para cada perfil de paciente. E esse serviço, ele envolve a multidisciplinaridade, né, de várias especialidades juntas, olhando para esse paciente como um todo, e entendendo de que maneira a gente pode apoiá-lo em uma fase delicada que ele está vivendo. Então, caso um paciente que saiu, vamos supor, teve alta hoje, eles vão até a Farma em Casa, vocês dão esse suporte em casa, na casa do paciente, dão essas orientações em casa? Então, como a gente faz, né? A gente tem um programa Cuidar Mais, que é esse programa de cuidado que a gente está falando aqui. A partir do momento que o cliente compra algum produto, o cuidado é ativado. Sim. Ele responde uma anamnese digital, uma anamnese rápida, mas que nos faz compreender qual é o momento que ele está vivendo e quais são as necessidades dele. Excelente. A gente recebe essa anamnese, o nosso time avalia e entende qual é a especialidade que ele mais precisa no momento. Então, depois da anamnese, vem a fase da teleorientação. Olha que ótimo, gente. A gente tem uma plataforma própria, onde a gente faz ali o acompanhamento e a evolução desse paciente. Prontuário eletrônico, então a gente faz ali uma videochamada dentro da nossa plataforma, uma das nossas profissionais conversam com o paciente. E ali, depois desse primeiro atendimento, a gente tem um plano individualizado para ele. Até então, a gente está falando de um plano de cuidado totalmente free, né? Sim. Então, durante 3 meses, o paciente tem um acompanhamento por teleorientação com um dos profissionais do time. E aí a gente tem outros planos em que o profissional vai até a casa do paciente e faz um acompanhamento mais de perto, né? Ótimo, gente. E o acompanhamento também com os profissionais, exemplo, os cirurgiões, vocês também fazem essa apresentação do portfólio para eles? Como é que é esse serviço também com os profissionais da área da saúde? Então, os profissionais de saúde são parceiros nossos, né? Os cirurgiões, por exemplo, já indicam o nosso serviço, porque eles sabem da importância desse cuidado, tanto no pré como no pós-cirúrgico. Então, hoje dos serviços que a gente tem, o bariátrico, por ser o primeiro, foi o primeiro serviço que a gente desenvolveu foi para cirurgia bariátrica. Então, hoje é um serviço que a gente tem mais robusto, a gente tem mais clientes usando esse serviço. E aí, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo outros serviços para outras especialidades. Mas os cirurgiões, de fato, são, assim, os profissionais que indicam o nosso serviço, né? Os nutricionistas também. Eles indicam muito quando o paciente recebe alta. Eles sabem que a gente faz um serviço bem completo de educação, de apoio, de suporte. Então, eles confiam muito no nosso trabalho. E lembrando que, assim, quando o paciente ele já adentra na loja, né, comprando alguma coisa, enfim, adquirindo algum produto, ele já tem essas orientações, porque é uma forma também da gente acolher esse paciente que ele vem
para uma outra realidade, né? Sim. Então, esses pacientes que a gente tem são pacientes que vieram de hospital, né, passaram por cirurgia, então eles estão tendo agora contato com uma outra realidade de saúde. Então, é uma forma da gente acolher esse paciente, orientar da melhor forma, seja, por exemplo, a forma de armazenamento da dieta, até a forma como vai administrar. Então, isso é uma forma de cuidado com eles. Ótimo, então quer dizer que vocês têm, então, um acompanhamento humanizado, pode dizer Isso. assim, né? Com certeza. Vocês vão mesmo e se preocupam desde do acompanhamento e do pós, né? No momento da cirurgia e também do pós. Um tratamento mesmo humanizado, um atendimento humanizado, né? E um cuidado, assim, integral, né? Pensando na multidisciplinaridade que a gente tem no nosso time. Então, a gente consegue olhar para esse paciente de uma forma muito ampla e completa, entendendo que, de fato, faz sentido entregar para ele de cuidado de saúde. Sueli, como é que você enxerga a Farma em Casa daqui 5 anos, 10 anos, sabendo que esse mercado de suplemento, cada ano está evoluindo, eles estão criando, né, novos suplementos para poder trazer benefícios, né, para a população. Como é que você vê a Farma em Casa daqui a 5 anos, 10 anos? Então, Raíra, o propósito da Farma em Casa é desenvolver serviços inovadores de saúde para os nossos clientes. Então, a maneira que eu vejo a empresa é que a gente desenvolva cada vez mais serviços. A venda de produto acaba sendo secundária para a gente. O nosso projeto, de fato, é olhar para esse mercado. O mercado da saúde, ele cresce muito. A assistência domiciliar também cresce demais. Desde do Covid, é um mercado que cresce 20% ao ano. A gente tem pesquisas também que mostram que o nível de confiança das pessoas está cada vez mais alto quando se fala em serviços de saúde em casa. Porque se a gente for parar para pensar, é muito recente o fato da gente estar aberto para receber serviços de saúde em casa. Porque até antes do Covid, eu acho que não estava tão em voga. Não era algo que a gente olhava. Tinha, mas não era algo muito presente, né? Então, a gente está desenvolvendo serviços excelentes, inovadores, pensando em pessoas que estão em tratamento de saúde. A nossa população, ela vai envelhecer cada vez mais. Em 2040, nós seremos 55 milhões de idosos no Brasil. Então, aqui ficam algumas reflexões para a gente. Nós sabemos, por exemplo, que a gente não tem uma rede, uma estrutura de leitos adequada para atender todas essas pessoas. A gente sabe também que o custo de saúde é elevado. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar em prevenção, e no caso que a gente atua aqui em tratamento, quando a gente começa a pensar em deshospitalizar e cuidar desse paciente para que ele não volte a se internar, a gente está falando de um custo de saúde mais acessível. Então, a gente olha para esse mercado, a gente entende que com essa população mais idosas, o número de doenças crônicas vai aumentar. A gente sabe que, por exemplo, na oncologia, vai existir um crescimento de pacientes oncológicos. Então, é para essas pessoas que a gente olha, são essas pessoas que a gente quer cuidar, e junto com o nosso time, que é um time muito competente e em conversas contínuas com parceiros de saúde, médicos, cirurgiões. A gente acredita que a gente ainda tem muito para desenvolver e muitos serviços inovadores para entregar para os nossos clientes. Ótimo. Quer complementar? Então é isso. A gente entende que o custo da prevenção é sempre melhor do que o custo do reparo, né? Então, trabalhar nesse processo de promoção de saúde é sempre algo enriquecedor para a gente que trabalha com nutrição. Então, é o nosso propósito, né?
Então, sempre trabalhar com isso, a gente está falando de uma população que vai envelhecer, a nossa expectativa de vida aumenta cada dia mais, graças a Deus. Então, a gente também vai se deparar com outras realidades. Né? Então, doenças crônicas cada vez mais presentes. Então, estar preparado com os serviços em relação a essas realidades é o nosso propósito. Entendi. Qual é o público maior lá da Farma em Casa? É mais diabético, mais bariátrico, queimados? Tem um nicho assim mais... Tem. Hoje, os pacientes idosos com limitação de alimentação por via oral. Esse é o principal público hoje da loja. Principalmente os que ficam acamados, né? Que vão precisar também de curativos, precisam também de colchões pneumáticos, enfim. Então, são aqueles pacientes que realmente vão ficar restritos ao leito em casa. Entendi. Hoje, esse é o principal perfil de clientes. Mas a gente olha para outros perfis também. Então, como eu falei, o serviço de cirurgia, né, de pré e pós-operatório, a gente já amplia esses clientes e começa a buscar novas parcerias e novos serviços que se adequem a um mercado que a gente vê que cresce e que precisa de serviços de saúde. Para entrar no Farma em Casa, qual é o processo que você faz lá no profissional? Vamos supor, eu sou nutricionista, né, e gostaria de entrar no time da Farma em Casa. Como é que é o processo seletivo? Então, hoje, assim, quando eu busco a última integrante a entrar no time foi a Tainara, né? Quando eu estou buscando alguém para o time, dificilmente a gente divulga a vaga. Sim. O que indica é muito forte, né? É muito potente e faz sentido, é importante. Então, acho que o primeiro caminho que eu busco é esse. Sim. Até porque a gente sabe que o quem estar conosco é determinante para nos levar para o nosso destino. Sim. Né? Na verdade, eu li recentemente isso em um livro. Que mais importante que o destino é quem está com a gente no barco. Ótimo. Então, esse processo seletivo primeiro envolve isso, né? A gente tem um perfil de pessoas que a gente busca bem específico. Então, a primeira coisa é: você é apaixonado pelo que você faz? Ótimo. Sabe? Eu acho que quando você gosta do que você faz com excelência. Isso. E a autodisciplina também é um ponto que eu sempre busco em conversas, assim, no primeiro momento, entender se a pessoa é autodisciplinada, porque é algo que eu, como líder, não conseguiria desenvolver. Então, a paixão pelo que faz, a autodisciplina, e eu sempre costumo falar que eu não gosto de trabalhar com pessoas tristes, né? Eu gosto de pessoas felizes ao meu lado. Mas aí eu acho que isso está muito relacionado com eu amo o que eu faço. Sim. Então, é isso. Para trabalhar com a gente... E tem todo um processo seletivo, né? Depois. Mas a gente também tem nossos parceiros, né? Sim. Temos muitos nutricionistas parceiros. No nosso espaço, na nossa loja, a gente tem 2 consultórios. Esses consultórios estão abertos para os nossos parceiros. Então, a gente reserva o nosso espaço para que os nutricionistas façam suas consultas, atendam seus pacientes no nosso espaço, não só nutricionistas, como enfermeiros, estomaterapeutas, profissionais de saúde em geral. Então, a gente está sempre aberto para tomar um café, receber vocês na nossa loja, e aí eu já aproveito para te convidar. Eu vou. Conheça o nosso espaço, conheça o nosso espaço, olhe os nossos consultórios. E eu já te convido para atender os pacientes lá na Farma em Casa. E a gente vai te receber. Amém, eu vou com certeza. Tainara, pós-Covid, né, na sua visão nutricional, né, a sua visão profissional, você percebe que a pandemia contribuiu para esse aumento, né, de doenças crônicas, também obesidade. Qual é a sua visão pós-pandemia? Olha, eu como profissional que já atuava em consultório antes da pandemia, eu posso dizer
pode-se dizer com propriedade que sim, aumentou. Sim. Porque a gente viu o maior número de casos de ansiedade. Sim. Né? Então, muitas pessoas, mesmo após a liberação de circulação, as pessoas ainda queriam ficar em casa. E muito restritas, as pessoas, com a questão da ansiedade, desordenaram a sua alimentação. Sim. Então, a gente teve um grande boom, sim, de ansiedade associada à obesidade, associada ao excesso de peso. Mas, por outro lado, eu posso dizer também que as pessoas, elas se voltaram mais para a saúde. Sim. Então, após a pandemia, acho que esse medo coletivo, né, da falta, do falecer repentinamente, né, dos fatores de risco de uma possível segunda pandemia. Então, eu acho que isso fez com que as pessoas, elas voltassem a olhar mais para a sua saúde. Então, eu percebo hoje uma preocupação maior. Né? Não só esse aumento por conta do momento da pandemia em si, mas também a preocupação. Né? Então você acredita que a pandemia, ela ajudou, né? Ela contribuiu para que a população acordasse para se cuidar? Sim, com certeza. Então, assim, a gente percebe que as pessoas hoje, elas se preocupam mais em fazer atividade física, Sim. em se alimentar melhor, né? Então, em se prevenir contra as doenças. Então, isso creio que seja um fator positivo, né, diante de tantas coisas. E essa visão de fazer o básico bem feito, exemplo, o equilíbrio, né, que nem Pedro Escudeiro ele fala, né, que a alimentação básica bem feita é a adequação, a harmonia do prato, quantidade, né, a qualidade. Isso, então você crê, né, que elas acordaram, né, e estão mais voltadas, então, para a prevenção, né? Com certeza, né, para a prevenção e para o tratamento. Então, aquela pessoa que ficava relapsa ao seu tratamento, diabético, por exemplo, não, eu vou me cuidar. Sim. Vou me alimentar, vou procurar um nutricionista, vou procurar meu cardiologista, meu endócrino, vou tomar meu remédio corretamente, porque eu não quero morrer. Sim. Então, a gente sabe que existe esse pensamento. E que bom, né? A gente agradece. Então significa que a população busca, então, a longevidade, né? Com certeza. E essa questão do básico bem feito, eu gostei muito de tu ter tocado, porque é isso. Então, antes da gente procurar o complexo, então as pessoas estão procurando aquele básico. O que é esse básico? Sim. É o comer de verdade. Isso. Então, se eu precisar, eu tô suplementando a minha coenzima Q10, a meu ômega 3, né? Então, é o meu simbiótico. Meu intestino tá funcionando. Vamos procurar um simbiótico, um mix de fibras. Sim. Vou consumir mais frutas, vou tomar mais água. Então, isso é um básico bem feito, né? Sim. Que a gente pode dizer de básico bem feito, antes da gente procurar outras soluções. Então, vamos cuidar com o que a gente tem aqui, para depois eu ver o que eu posso fazer a mais. A questão da suplementação, como já fala, né, da medicina, é um complemento. Sim. Né? O principal mesmo é a comida. Isso, né? Mesmo. E os últimos estudos que a gente olha é que, sim, o solo, ele tá mudando, né? Então, os alimentos, fontes que a gente tem das vitaminas, dos minerais, os próprios peixes, né, de águas profundas, a gente tá verificando que, infelizmente, tá existindo aos poucos uma diminuição desses elementos. Então, a suplementação, ela se torna cada vez mais presente, mais necessária. Mas a gente também tem que saber escolher, né? E suplementar com estratégia. Eu digo muito para os pacientes lá da clínica que nunca suplemente só. Isso. Né? Você precisa... Ao seu bel prazer. Justamente. É porque suplemento não faz mal. Não, gente. A dose, ela é principal ali no tratamento. Então, se você tomar uma dose errada, você pode ter um problema renal, você pode ter um problema de coração, você pode ter um problema cerebral. Então, sempre orientar, né, o nosso paciente a ter um acompanhamento, né, médico, seja um nutrólogo, um nutricionista, um endócrino, um gastro, né, para poder lhe orientar.
Isso, tanto a dose quanto o horário, Justo. quanto o tipo de refeição. Então, por exemplo, o ômega 3, então perto das refeições ricas em gorduras, a creatina, né, que é tão comum a gente utilizar. E hoje escuta muito, né? Muito, A creatina. né, dos benefícios da creatina, então... Tá na tua sacola de presente, Ana. Então, perto de uma refeição rica em proteína, um horário fixo todos os dias. Então, os simbióticos, os probióticos, nos horários perto das grandes refeições. Então, tudo isso que eu falo, a suplementação com estratégia. Porque às vezes a gente fala assim, o paciente... Nossa, eu gastei um dinheiro, investi naquilo e eu não vi efeito. Mas você está suplementando de forma correta, né? Tá com a dose correta, tá com o tipo de suplemento correto. Porque às vezes a gente vai e se leva também, às vezes, pelos valores, pelo custo-benefício. Você não vê se tem o selo de pureza, você não escolhe os suplementos adequados, aquelas fábricas, aquelas indústrias que são adequadas, que a gente sabe que são idôneas. E aí você tá comprando gato por lebre. Então, tem todo esse cuidado. E essa orientação, gente, é com o profissional. Isso, né? Então, você levar, pegar coisa da internet, enfim... Não dá. Olha, eu já quero deixar um recado aqui, porque eu tô ao lado de 2 nutricionistas de alto nível. E eu me sinto privilegiada por ter nutricionistas tão próximas de mim, né? Eu convivo com nutricionistas há muitos anos. Sim. E isso me enriquece muito. Então, hoje, eu posso dizer que eu conheço um pouquinho de nutrição por conta de um time que está comigo, de nutricionistas. E também porque um dia eu fui altamente impactada por uma nutricionista que mudou a minha maneira de enxergar a forma como eu me alimento. Então, isso já tem o quê? Uns 9 anos. Maia... Foi assim que eu terminei de amamentar a Maia. Eu procurei um nutricionista. Eu queria, assim, fazer uma mudança. Na época eu já treinava, mas nunca tinha me dedicado a ir a um nutricionista, seguir uma dieta. A minha alimentação era muito ruim. Eu tenho doença celíaca, então ali nessa fase eu já não comia o glúten. E esse fato só veio para me trazer saúde. Eu sempre falo que eu gosto disso. Eu gosto de não poder comer glúten, porque isso me propicia mais saúde, me traz a possibilidade de me alimentar melhor todos os dias. E assim, quando eu fui na nutricionista, foi Renara Leite, que eu procurei. Ela é maravilhosa. E Renara mudou minha vida. Aquela consulta, por isso que eu sempre falo para vocês, para o meu time. O nutricionista, ele tem um papel fundamental na vida das pessoas. Então, Renara, ela mudou muito a minha vida, porque eu tive uma conversa, a minha consulta foi uma conversa muito direta e esclarecedora dela para mim. Então, ela me trouxe, assim, a realidade, olha, tu precisa se alimentar dessa forma. Não adianta tu buscar outros caminhos, outros atalhos. Então, a proposta é essa. Se você seguir isso aqui, você está muito bem. Você vai ter saúde e vai ter o corpo que está buscando. E foi ali, depois disso, que eu comecei a entender o que é ler um rótulo de todo produto. Não existe eu consumir hoje um produto, por exemplo, sem ler um rótulo, sem saber o que eu estou ali ingerindo, né? Foi ali que eu comecei a incluir saladas, Isso legumes. é muito importante, né? A gente impactar a vida dos nossos pacientes de uma forma positiva. Sim. E vocês têm esse poder. E a nutrição hoje, nossa, como vocês cresceram, como vocês agora estão assim na crista da onda. Porque existe um holofote muito forte para vocês hoje. Isso não era assim há 15 anos, não era. Não. Definitivamente, mudou demais. Então, vocês têm um impacto muito grande. Quando alguém busca vocês, procura um nutricionista, tem de fato a oportunidade de mudar a sua vida e começar a viver com muita saúde. Hoje eu me sinto assim, com muita saúde. A gente começou, inclusive, uma dieta, eu e Tainara agora juntas. Eu já falei para ela que eu quero a ajuda dela.
E é isso, assim, vocês estão de parabéns, assim. E eu ainda complemento, a tua fala, por quê? Porque quando um paciente nos procura no consultório, muitas vezes eles vão por uma dor, né? Sim. No teu caso, a doença celíaca, né? E eu já escutei isso muito, não sei se a Tainara já escutou. Nossa, eu já fui em 5 nutricionistas e você é a minha esperança, né? E quando o paciente chega na clínica e fala assim, você é minha esperança, eu falo assim, não, depende de você. Porque eu estou aqui para lhe orientar, né? Para orientar o caminho que você vai andar, né? Trilhar. Mas a pessoa principal desse processo é você. É você querer, né? Ser ajudada. Isso é aquela máxima. O primeiro passo para a cura é querer ser curado. Justo. E a mudança da mentalidade dele, né? Porque é muito fácil você culpar o profissional. Que a gente escuta muito isso. Eu fui naquele médico, não deu certo. Eu fui naquela nutricionista, ela não sabe de nada. Né? A gente escuta isso muito. A gente escuta, não sei se você já escutou, mas eu escutei. Eu fui naquela fulana de tal, ela não sabe de nada. Oh, né? meu Deus. Então, os profissionais nutricionistas entender o paciente, né? Como é que você fala, o tratamento humanizado, né? Personalizado, individualizado, né? Porque a gente precisa entender que é um ser humano que está ali na sua frente, né? Que precisa de cuidado, que precisa de atenção, Sim. que precisa de uma palavra, né? Às vezes, muitas vezes, ele precisa ser escutado, né? Ter uma escuta ativa, né, não, gente? Isso, e sempre lançando mão também do tratamento, né? Sim. Então, pegando o exemplo de Suelen com Renara. Então, é também necessário que a gente acolha, mas que a gente diga, o caminho é esse. Não tem, às vezes, atalhos, né? Então, muitas das vezes, o paciente também não vai começar o que ele quer. Né? Então não tem aquela história da Coca Zero, não tem, né? Não tem, desculpa. Eu já ia falar isso. Não tem Coca Zero, não tem não sei o que, 0 calorias, não tem, o caminho não é esse. A saúde é por aqui, o modismo é por outro lado. Então, às vezes, precisa da gente profissional ter essa firmeza, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é levado por essa questão de rede social, né, enfim, de máximas que circulam e agora tem por aí. IA, né? Pois Sim. Então a gente precisa, enquanto profissional, também se posicionar mesmo no consultório. E essa firmeza, ela é importante para o paciente. Sim. Aqui eu tô na visão do cliente de vocês. Sim. E essa firmeza foi importante para mim. Eu não comia salada, legumes há 9 anos. Pois E ela falou, Suelen, tu não vai conseguir, a gente não vai conseguir evolução nenhuma se tu não abrir os teus olhos para isso. Isso. Então, foram difíceis para mim os primeiros dias, foram. Mas se Renata tivesse falado assim para mim, tá, olha, vamos Então, fazer o seguinte. Ou então, olha, tenta uma vez aqui, coloca esse. Não, eu precisei seguir o que estava ali. Entendeu? Eu passei alguns dias, mais tempo nas minhas refeições, porque eu demorava ali a fazer um almoço com tantos legumes, mas hoje é a minha comida predileta. Então, a formação de hábitos firmeza também. Exatamente. A firmeza, ela é importante para que o paciente, quem está ouvindo aqui, entenda que ele precisa de uma coisa que eu acho que está faltando muito nas pessoas hoje, que é o sacrifício. As melhores coisas da nossa vida, elas vêm com sacrifício. Sim. Qual é o nosso bem maior? É a saúde. Não existe nós termos saúde sem sacrifício. Então, é o sacrifício do eu vou me alimentar bem, ou eu não vou comer isso porque não vai ser bom para minha saúde. Então, eu acho que a gente também vive numa era que é difícil para vocês. Do como hedonismo, profissionais. né? Exatamente. Então, eu quero comer, eu quero emagrecer, eu quero ter saúde, mas eu quero comer, emagrecer comendo o que eu gosto. E o que eu gosto? Pizza, refrigerante, hambúrguer.
Brigadeiro. Então, se você chegou até aqui por esse caminho, chegou até a mim, eu sempre falo isso nos pacientes. Se você chegou até a mim desse jeito, então é porque desse jeito não surtiu o efeito que a gente queria. Então, o caminho é por outro lado. Aí vem a humanização. É a vida toda, exceto por questões de patologia. A vida toda desse jeito, não. É um processo. Então, é um processo de criação de hábitos, é um processo de reeducação de mente, né? Então, o nosso papel, eu julgo como, assim, crucial. Aí, falando do paciente cirúrgico, a mesma coisa. O paciente bariátrico, a mesma coisa. Então, ele não vai voltar a comer 4 pedaços de pizza. Até porque ele não vai conseguir. Mas ele vai sentir falta? É educação. Se ele for educado, não. Se ele for deseducado, ele vai querer e vai passar mal. Vai comer e vai voltar tudo de novo. Então, existe um processo. Então, essa formação de hábitos, ela é passo a passo com a nutrição. Então, a gente é muito importante, sim. E, assim, a gente está falando aqui de diversas fases e perfis, né? Então, a gente está falando do papel fundamental da nutrição em pessoas saudáveis e o papel fundamental da nutrição em pessoas que estão em tratamentos de saúde. O paciente oncológico, por exemplo, ele precisa muito de vocês, né? Como a nutrição tem um papel fundamental em todas as fases do tratamento oncológico. Então, vocês estão aí, olha, com uma área absurda, tanto quando a gente pensa em prevenção, como em tratamento de doenças. E a gente fala também de doenças, mas a questão do pós-cirúrgico também a gente se estende para as cirurgias estéticas. Então, a gente também tem protocolos para a cirurgia estética, tanto do pré-operatório, então preparando o paciente para ter alta para a cirurgia, como no pós-operatório. Que ajuda muito na cicatrização, Com certeza. Cicatrização, redução de hematomas, correção de desbiose, né? Porque é um paciente que sempre tem. Então, a nutrição também está ali presente. Né? E a gente é um pouco também de psicólogo. Né? O nutricionista, ele é um pouco também de psicólogo, que eu acho. Porque qual é a minha visão? O corpo é uma casa. Nosso templo, né? É o nosso templo, né? Ele é cheio de células, órgãos, sistemas, né? E precisa estar ali em trabalhar. O sistema, ele não para, mesmo a gente dormindo, mas o sistema não para, né? E a gente precisa ter esse olhar um pouco também psicólogo. Por quê? Porque muitas vezes vem por questões ali de raiz, né? Cultural, espiritual, emocional, né? Com certeza, com certeza. A gente em consultório, a gente vê que às vezes o problema não é a comida, né? Então a gente olha assim, a gente ouve. Não, o problema aqui não é a comida. O problema é a motivação. Justo. Porque você tá botando na comida toda aquela expectativa, né? Todo aquele sentimento. Então, às vezes, o problema não é essencialmente o hambúrguer, a pizza, mas por que você está comendo aquela pizza de madrugada, né? Por que você não larga de comer o hambúrguer todo santo dia? Então, por que você, sei lá, coloca a Coca-Cola no café da manhã? Então, são essas motivações que a gente vai procurando a raiz. Que a gente fala que é a fome emocional. Isso, e que às vezes não é aqui. Vamos lá para o psicólogo também. O alimento está totalmente ligado à emoção, né? Porque se a gente parar para pensar, as nossas refeições, elas são um momento social. É um momento com a família, é um momento que a gente está com os comemoração. Amigos, faz parte de celebrações. Então tá totalmente conectado. Quando existe um desajuste na emoção, existe um desajuste. A alimentação também é desajustada, né? É isso mesmo. E aí surgem as doenças. Isso. Né? Muitas vezes a cirurgia bariátrica, eu tive uma entrevista, né, com uma cirurgiã, e nós falamos sobre isso. A obesidade, ela não vem do nada.
Não. Ela vem por um gatilho emocional, né? Isso. E aí a consequência é a obesidade, né? E aí você tem que ter uma preparação né? Você tem que trabalhar com a mente desse paciente que vai para uma bariátrica, que acha que é a última solução dele, que ele já tentou de tudo, ele já tentou todas as dietas, já tentou todos os planos alimentares, já fez de tudo, e aí foi para a bariátrica, né? É isso mesmo. Na verdade, a obesidade, ela é um problema, um desafio do século, né? É um Sim. problema multifatorial, extremamente complexo tratar a obesidade hoje em dia. Então, a gente vai desde o fator genético, você Sim. tem o gene da obesidade, até os fatores comportamentais, né? Que vão combinar nessa propensão maior de você ganhar peso, ou naquele paciente que é o tradicional glutão, né? Aquele paciente que come muito, que sente muita fome, né? Que tem muito apetite. Então, é um desafio, né? Então, envolve problemas culturais, né? Então, quando dou aula para os meus alunos, eu sempre mostro a evolução das novelas, dos filmes, né? A associação com a obesidade que a gente tinha antigamente e hoje que a gente tem outras associações nas redes sociais, nos filmes, nas novelas. Então, eu sempre pego assim o Coringa, né? O gordão e tal. Então, tudo isso a gente associa. Então, é um fator cultural também a questão da obesidade, do comer muito. Né? Então, antigamente era um fator muito positivo. Você comer muito, aquelas mesas fartas, aquelas coisas bem, bem onerosas. E hoje em dia, não. Então, tudo isso também tem raízes culturais, raízes familiares. Então, é complexo. Sabe o que veio à minha mente agora? A questão do jejum, né? Sim. Porque o jejum é bíblico. Sim. Religioso. Jesus nos mostrou a importância do jejum para que a gente se aproximasse de Deus e tivesse o nosso lado espiritual mais aguçado, né? E é interessante pensar nisso, como o alimento ele influencia em todas as áreas da nossa vida. Corpo, mente e espírito. E quando a gente pratica o jejum, a gente tem a oportunidade de se aproximar de Deus. E a gente tem a oportunidade também de praticar o autocontrole, que é o domínio próprio. Isso, não é a comida que te domina, né? Você que domina a comida, isso né? Mesmo, exatamente. Eu acho isso muito interessante. Todas as vezes que eu me proponho a fazer um jejum, é sempre muito benéfico para mim. Por esses dois motivos. Eu me aproximo de Deus e eu pratico o domínio próprio. Porque a abstenção da paixão ela te faz crescer. Quando você se abstém de um prazer, você cresce na alma, no espírito e cresce também no corpo. Isso mesmo. Né? Adorei essa reflexão. É porque, na verdade, o corpo é o reflexo, né, do seu espiritual e do seu emocional. Isso, sim. Ele é o externo, né? É isso mesmo. Externa, né? Então, o corpo, ele é apenas o help, né? Help, né? Eu tenho que ouvir os sinais, né? Eu tenho que começar a perceber os sinais do meu corpo, né? E eu falo muito isso para os pacientes lá na clínica. Você precisa aguçar o ouvido, né? Para ouvir o que o corpo está lhe dizendo. Né? Você precisa entender por que você está com essa mancha vermelha, por que você está com essas bolinhas aqui no pescoço, será que você não está exagerando um pouco na gordura, no açúcar, por que você está com tantas dores nas pernas, né? No sistema muscular? Porque eles vão normalizando, né? Naturalizando. Acho que é normal, os sinais. Né? Aí vem a osteopenia, a osteoporose, e ela não vem do nada. Né? Ela vem por consequências dos seus hábitos que não são bons, não são saudáveis, e o corpo fala, né? Então é uma resposta que o corpo está gritando, né? Alguma coisa está descontrolado, desequilibrado. Então bora lá fazer os exames, bora lá procurar fazer um check-up, né? Mas muitas vezes é como você falou, Tainara, a cultura,
né? Eu tenho um paciente que ele virou para mim e disse assim, doutora, tá bom, eu vou fazer tudo isso aqui que a senhora tá me mandando, mas eu lhe vou fazer um pedido, eu pode fazer. Por favor, não tire a minha jussara com a farinha. Então, é cultural, entendeu? É cultural. É isso mesmo. Fala, eu trabalhei no local que era perto do Pará, então era assim, foi um choque pra mim. Porque eles tomavam essa jussara com farinha o dia todo. Era com tudo, não era com carne, com peixe, com tudo. E assim, é um fator cultural que você não pode tirar. Senão ele nunca mais nem volta. Aqui no Maranhão a gente também tem esse hábito, né? Da jussara com a tapioca. Sim, sim. Então a gente percebe que temos que ter um equilíbrio da de nossa leitura também, né, do paciente. Nós temos que ler o nosso paciente, entender o nosso paciente. A gente sabe que o morango é saudável, que o kiwi é saudável, as fibras, a aveia é saudável, a gente sabe de tudo isso. Mas será que esses produtos, esses alimentos fazem parte da realidade dele? Da vida deles. A mesma coisa a gente se pergunta a questão dos suplementos. Então, por exemplo, a gente tem muito idoso, né? O nosso público é muito idoso. Sim. Então, o idoso, por si só, ele tem uma certa resistência. E aí, o que a gente faz as orientações? A gente vem com as orientações dos hospitais, né? Das nutris e tudo. E a forma de administração? Então, será se a gente tirar da garrafinha e colocar numa xícara para ele, fica melhor a adesão? Então, é uma forma de ofertar melhor. Sim. E melhora a adesão desse suplemento. Será se a gente colocar uma receita para os familiares fazerem, né? Uma vitamina, num sorvete, alguma coisa, principalmente os pacientes oncológicos, vai melhorar a adesão? Melhora. Então, existem suplementos, por exemplo, que a gente não pode ferver. A maioria dos suplementos a gente não ferve. Mas existem alguns que a gente pode colocar lá no micro-ondas 10, 20 segundos, que já fica uma forma mais apresentável. Tem sabores hoje em dia, a tecnologia ajuda bastante nisso. Então, por exemplo, a gente tem alguns café com leite, cappuccino. Então, o idoso no final da tarde, ele consome o quê? Um cafezinho, né? Somente do Maranhão. Então, pronto, já pega esse suplemento, coloca numa xícara e ele vai para a porta tomar o suplemento dele. Pronto. Então, isso é acolher o paciente, né? Isso é integralizar ele à vida melhor do que botar numa garrafinha lá colorida que ele não quer ver, que ele lembra do hospital. Então, a gente já coloca numa outra... a gente fala comida com outra roupa. Pronto. Então, isso é uma forma da gente integralizar esse paciente. E eu acho super válido. Sim. O importante é ele consumir. É importante ele ter saúde, né? Isso. Ter saúde. Adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento. Pensar nesses detalhes é muito importante. Até porque o paciente idoso, ele perde... Ele vai perdendo o apetite, né? É, o paladar dele. O paladar vai mudando. Então, o suplemento acaba sendo muito importante para ele, para que ele consiga atingir as metas de proteína, para que mantenha a massa muscular. Por conta da sarcopenia. Exatamente. Isso, eu tenho dois idosos em casa, né? Então, eu acompanho de perto. Minha mãe, ela fala, ela reclama muito de inapetência. Mas ela já está muito educada. Ela já tem esse nível aí de consciência bem trabalhado. Então, ela toma os suplementos para atingir a meta proteica ali dela à noite. Olha. E pensar nesses detalhes faz toda a diferença, porque o idoso gosta de uma bebida mais quentinha à noite. Então, colocar lá no mingau, numa xícara. Então, faz toda a diferença para adesão. Então, isso é importante. Gente, o papo está maravilhoso, estou amando esse papo, mas tudo que é bom chega ao fim, né? E sempre eu faço assim uma brincadeira com os meus convidados no final. Né? Eita! Ai, meu Deus! Mas é tranquilo. É um ping-pong, tá? Então vamos lá, começar com a Tainara. Quem é a doutora Tainara? Eita! Eu sou uma filha, uma mãe, esposa, profissional, filha de Deus, católica, e sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, a minha profissão hoje, para mim, ela é um propósito. Amém. Além de profissão em si, ela é um propósito de vida, é um propósito de chegar e impactar as pessoas. Então, a minha vida, ela gira em torno de agradar a Deus, né? Através da minha maternidade,
através do meu casamento, da minha vida e da minha profissão. Que bom. Quem é a CEO Suelen? Então, eu sou seguidora de Jesus. Eu gosto sempre de começar falando isso. Sou cristã, sigo Jesus Cristo. Então, tudo na minha vida, Deus está no centro. Sou mãe da Maia e sou empreendedora. Eu amo o que eu faço. Eu sou muito realizada, né, com o trabalho que eu escolhi. Sou muito realizada de ter a oportunidade de dar continuidade ao trabalho que meus pais fundaram há tantos anos. Então, eu me sinto, assim, muito agraciada por Deus. Amém. De dar continuidade a esse negócio, de trabalhar com a minha família e de estar construindo uma empresa que tem um propósito de levar saúde às pessoas. Amém. Quem é Tainara, nutricionista? Eita! Eu julgo que eu sou uma eterna estudante, né? Então, eu sou muito sedenta de conhecimento. Eu gosto muito, muito, muito de estudar. E eu gosto muito de levar conhecimento aos meus pacientes aonde quer que eu passe. Então, eu gosto sempre de estar somando. Onde quer que eu trabalhe, onde quer que eu esteja. Eu acho que essa é a Tainara nutricionista. Amém. Metas Farma em Casa? Então, metas Farma em Casa. Nós queremos ser uma empresa referência no mercado que a gente atua, no mercado de assistência domiciliar, através de serviços inovadores até a casa das pessoas. A gente quer cuidar dessas pessoas que estão em tratamento de saúde e nós queremos ser a referência para elas. Amém. Aonde é que os nossos telespectadores podem encontrar a Farma em Casa? Onde é que fica? A Farma em Casa fica no edifício Mocerim Tower, na Coama, pertinho do Cantil Doce. Ótimo. Gente, foi maravilhoso esse NutriCast Foi com maravilhoso vocês. mesmo. Eu quero agradecer a presença da Suelen, da doutora Tainara, e foi muito bom estar com vocês também, gente. O NutriCast, ele tem esse propósito, ele tem essa missão de trazer informação, conhecimento e também ajudar você que está do outro lado, ter mais saúde, qualidade de vida e saber um pouco mais essa vida, né, da alimentação, da nutrição, da saúde que você precisa ter. Então, eu espero que você tenha gostado, que você curta, dê o seu like e compartilhe com seus amigos e seus familiares. Então, até o próximo episódio. O NutriCast, ele é patrocinado pela empresa Speed Wrap, uma empresa que trabalha com PPF, película de alta proteção. Muito obrigada.